Tô vendo uma chuva. Nisso, vamos para a Bíblia. Livro de Juízes, capítulo 6, versículo 10. Hoje é o quarto culto falando sobre Gideão. Juízes, capítulo 6, versos 10. É o sétimo livro da Bíblia. Eu tenho até explicado aqui para vocês a diferença entre uma pregação e um ensinamento. O que é pregar? Se eu fosse falar de Gideão, eu diria a respeito de um homem que era o último da lista, mas ele se rebela, se revolta contra a situação, e quando ele se revolta contra aquela situação, Deus aparece, foi com ele naquela guerra, naquela batalha, e com a ajuda de Deus ele vence. Pronto, preguei. O que é pregar? É contar uma história mostrando o poder e a capacidade de Deus. Isso é uma pregação. E a maioria de vocês podem pregar. Você já sabe a história de Gideão, você já sabe a história de Davi, você já sabe a história de Zaqueu, você já sabe a história de Pedro. Então, quando você conta a história para alguém e você mostra o poder, a grandeza, a capacidade de Deus, você está, na verdade, pregando. Agora, diferente de pregar é o ensinamento. É quando a gente para, tenta entender por que disso, por que foi Gideão, por que demorou 7 anos, por que eles passaram por isso, o porquê daquilo outro. Isso é ensinamento. Então o que nós temos feito já há uma semana é ensinar, não só pregar, mas ensinar a respeito de Gideão. No primeiro dos 4 cultos, eu falei a respeito de Gideão malhando trigo no lagar. Para quem não sabe, lagar era um local de se amassar uvas em que, em média, varia o tamanho, mas uma média padrão, era um espaço de 2 metros por 1. Aonde ele era fundo, ali ficava rodeando, pisando, e ali o caldo, né, o sumo, o grosso da uva caía, o moço da uva caía, e ali se fazia inúmeras coisas. O Gideão começa a malhar o trigo no lagar. Não era tempo, não era hora, não era lugar. Aí eu expliquei, primeira lição, que toda pessoa que quer mudar, o melhor dia de mudar quando é? Hoje. Qual é a melhor hora de você mudar de vida? Agora. Se você é daquele, sabe aquela pessoa, o exemplo da dieta? Tem gente que só começa a dieta segunda-feira. O melhor dia de começar a dieta é hoje. Pastor, mas hoje é domingo, hoje é o dia de comer a comida da mama, hoje é o dia de comer não sei o quê. Quando você quer, o melhor dia de você mudar de vida é hoje, é agora. Você pode não estar no dia certo, no lugar certo, no local apropriado, mas se você quer mudar, toda mudança começa hoje e agora. No segundo culto, eu falava a respeito deles, que eles estavam empobrecendo. E eu respondi aqui para a igreja, de quem era a culpa? Quando algo vai bem, as pessoas estufam o peito e dizem, modéstia à parte, pegam a glória para si. Mas quando algo vai mal, a pessoa se pergunta, por que deu errado? Por que eu não consegui? Por que Deus não me ajudou? Por quê? Por quê e por quê? E sem querer advogar o diabo, ou seja, defender Satanás, porque o diabo continua sendo mal, ele rouba, mata e destrói. Mas eu expliquei na quarta-feira que a maioria dos problemas que nós enfrentamos são problemas que nós criamos. Como é que nós criamos problemas? Quando confiamos em pessoas erradas, quando emprestamos o nome e a pessoa se endivida usando o teu nome, quando você conta o teu segredo para alguém, abre o coração para alguém e esse alguém fala da sua vida para os outros, enfim, quando nós tomamos uma decisão errada. Quantos já tomaram uma decisão errada, estão pagando caro até hoje, porque emprestou nome, porque confiou em alguém, porque contou segredos mais íntimos, porque esperava ou confiava numa pessoa. Então a maioria dos nossos problemas são problemas que nós criamos. Aí por último, eu falei no último culto, eles clamaram. Mas por que eles clamaram? Por causa dos midianitas.
Tem gente que clama pelo motivo errado. Tem gente que está orando, que está clamando, mas pelas razões erradas. E se você ora pelo motivo errado, Deus não te ouve. Tiago 4,3 diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal. O que é pedir mal? Para gastardes nos vossos deleites. Foi a mensagem do último culto. Quando você pede para gastar no seu deleite, deleite é o alto prazer, o prazer pessoal, é aquela vaidade que a pessoa tem. Sabe aquela expressão popular? Pastor, eu quero ficar rico. Mas por que você quer ficar rico? Porque eu quero esfregar na cara do fulano. Isso é pedir mal. Sabe aquela outra história? Pastor, eu queria tanto que Deus fizesse um raio cair na cabeça da fulana. Isso é pedir mal, Deus não ouve isso. São orações que Deus não atende, mas tem gente que pede. Tem gente que diz: pastor, eu queria tanto que o fulano fechasse as portas para me ficar com o salão dele. Faz isso não. Deus não precisa fazer isso para te abençoar. Então existem orações que Deus não atende, pessoal. Quais orações? Quando você pede o que é mal. E o que é pedir mal, segundo a Bíblia, quando você pede algo para Deus que não tem propósito. Você quer prosperar? Prosperidade é de Deus. Mas para que você quer prosperar? Qual é o propósito? Você quer vencer na vida? Parabéns. Mas qual é o seu propósito? Você quer ter saúde? Parabéns. Mas qual é o teu propósito? Tudo que fizermos a Deus, nós temos que ter propósito. Deus tem que ser honrado, o nome dele tem que ser exaltado, vidas têm que ser abençoadas. Ora, você tem que querer e desejar vencer, mas com propósito, com finalidade, para que você possa vencer e agradar a Deus em nome de Jesus. Amém? Tudo isso eu já preguei. Aí a lição de hoje é o versículo 10, capítulo 6, versos 10. Eu resumi para você entender o raciocínio da mensagem. Capítulo 6, versos 10 diz assim: e vos disse, o que é que Deus falou ao povo? Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Finalzinho diz: mas não destes ouvidos à minha voz. Vamos falar disso aqui hoje. Os filhos de Israel, eles não estavam mais no Egito. Eles não estavam mais numa terra estranha, numa terra desconhecida. Eles já estavam na terra da promessa. Eles estavam na terra deles. Uma coisa é você fracassar numa terra estranha. É você perder, ser roubado, tudo dar errado numa terra estranha. Outra coisa é tudo dar errado você estando na sua terra, na sua casa, naquilo que é seu, naquilo que Deus te deu, naquilo que Deus prometeu. Deus havia dado a eles aquela terra. A terra de Canaã era deles. Uma coisa é estar dando tudo errado, mas ele está morando no Egito. O Egito não era deles. Outra coisa é eles estar na terra prometida e estar dando tudo errado. Uma coisa é você que se casou para ser feliz e vive uma vida infeliz. Uma coisa é você que luta e não tem resultado. Você faz a coisa certa e não tem resultado. Aí a Bíblia diz que eles não deram ouvidos à voz de Deus. Às vezes o que nos falta para ser abençoado é tão pouco, gente. É tão pouquinho. A história fala a respeito de Abraão, para você entender isso aqui. Abraão foi o pai da fé, um homem amigo de Deus, mas um dia Abraão estava muito chateado, porque ele já estava lá próximo dos 99 anos, ou com 99 anos, e ele não tinha filhos. O que ele queria não tinha dado certo, o que ele queria era ser pai não tinha dado certo, ele não tinha filhos, e por ele não ter filhos, ele já estava pensando no plano B. Vamos para Gênesis 17, vamos aprender isso aqui. Capítulo 17, versos 1. Gênesis é fácil, primeiro livro da Bíblia. A lição de hoje é: se você ouvir a voz de Deus. Eles não deram ouvido à voz de Deus. Às vezes nós também não damos. Gênesis capítulo 17. Versículo 1. Gênesis 17:1. A lição de hoje é: aprenda a dar ouvido à voz de Deus. Deus prometeu, ele tinha 86 anos. Demorou 13 anos e a promessa não se cumpria. E por que não se cumpria? Vamos ver aqui o motivo. Sendo, pois, Abrão da idade de quantos anos? 99 anos. Apareceu-lhe o Senhor
a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Duas coisas: anda na minha presença e ser perfeito. Para aqui um pouquinho. Abraão já era amigo de Deus. Abraão já era um homem de fé, porque ele sai da sua terra, do meio da sua parentela, foi para um lugar que Deus mostrou. Ele já tinha a promessa de Deus. Aos 86 anos de vida, Deus olha para ele e diz: olha, você será pai de muitos filhos. Ele já tinha tudo isso. Só que a história bíblica diz que, apesar dele ser amigo de Deus, apesar dele ser o pai da fé, apesar dele estar vivendo aparentemente a vontade de Deus, faltava duas coisas para ele, para que aquilo que Deus havia dito se cumprisse. Quais coisas? Andar na presença de Deus e ser perfeito. Andar na presença de Deus e ser perfeito. Nós temos que aprender que a presença de Deus não é lugar de passagem, é de morada. Davi dizia: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar. O que é a morada? É aquele lugar que você vai todo dia. Morada é aquele lugar que você pode o dia todo trabalhar em qualquer lugar da cidade, mas quando o dia acaba, você vai para lá. Isso é morada. A presença de Deus tem que ser morada. Você pode passar por altos e baixos, mas você não sai da presença de Deus. Você mora, você habita. Você pode se frustrar, se decepcionar, ou ao contrário, estar eufórico porque tudo está dando certo. Mas a presença de Deus não é para você lugar de passagem, mas lugar de morada. Se você não morar na presença de Deus, se você não habitar na presença de Deus, tem coisas na sua vida que não vai dar certo, porque Ele disse: sem mim nada podeis fazer. Então nós precisamos aprender a morar, a habitar na presença de Deus, para que aquilo que nós queremos de Deus aconteça. Ele então precisava andar na presença de Deus, e segundo, e ser perfeito. Essa perfeição é algo que poucos conseguem alcançar. Pastor, o que é essa perfeição? É você andar com Deus, mas andar com íntegro, inteiro, completo. É você andar na presença de Deus sem mágoa no coração. Isso é perfeito. É você andar na presença de Deus sem desejar o mal para os outros. É você andar na presença de Deus sem puxar o tapete de alguém. É você andar na presença de Deus sem sair depois pelas costas falando mal dos outros. Isso é ser perfeito, é ser completo, é ser um cristão inteiro, é ser um cristão dentro da igreja, mas também ser cristão aonde? Lá fora, lá na sua casa, lá no seu trabalho, lá na roda de amigos. Você ser de Deus lá. Não basta ser de Deus dentro da igreja, você está andando na presença de Deus dentro da igreja, mas quando você sai da igreja, você faz tudo errado. Quando você sai da igreja, você xinga, você briga, você adultera, você fala mal de alguém, você não está sendo perfeito. Então ser um cristão perfeito significa ser um cristão por completo, um cristão dentro da igreja e um cristão fora da igreja, porque se você for de Deus dentro da igreja, você vai andar na presença dele, e se você for de Deus também fora da igreja, que é o que todo mundo deve ser, você vai ser um cristão completo. Vejamos Isaías, depois eu volto aqui, deixa marcado o Gênesis 17, que eu vou voltar aqui ainda, vou lhe falar da aliança dele. Vai lá para Isaías 64, tudo para lhe explicar, que se você não ouvir a voz de Deus, tem coisas na sua vida que não vão dar certo. Isaías 64, versículos 4, 5, 6 e 7. Isaías 60, e 4, 64, versículos 4 em diante. A lição de hoje é: se você não ouvir a voz de Deus, Abraão já era amigo de Deus, Abraão já era o pai da fé, Abraão estava fazendo quase tudo direito, mas aos 99 anos, Deus revela para ele que faltava duas coisas para que ele se tornasse pai de filhos. Ele precisava andar com Deus e ser perfeito com Deus. Isaías 64, versículo 4. Capítulo 64, versículo 4. Começa dizendo assim, Isaías 64, versículo 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu,
nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. Versículo 5: saíste ao encontro daquele que se alegrava e praticava a justiça. Já eu volto no versículo, deixa eu ler primeiro. Daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos, eis que tirastes, porque pecamos, neles há eternidade, para que sejamos salvos. Versículo 6: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós caímos como folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebentam. 7: e já ninguém há que invoque o teu nome, e que desperte e te detenhas, porque escondes de nós o rosto, e nos faz derreter. E ele termina: por causa das nossas iniquidades. Deixa eu explicar para vocês algumas coisas. Quando você deixa de andar na presença de Deus, e pior, não anda com perfeição, repetindo, andar na presença de Deus não tem que ser moradia. Não é você hoje vem à igreja, hoje eu oro, hoje eu jejuo, hoje não, é todo dia, é morada. É como a sua casa, é morada. Você sai para o trabalho, sai para uma viagem, vai para qualquer canto, mas mais cedo ou mais tarde você está de volta para sua casa. A presença de Deus é morada. E para ser perfeito, você tem que estender a presença de Deus, não só dentro da igreja. Na hora que o pastor está orando, você ora junto, mas na sua casa, quando ninguém está orando, você diz: Deus, eu vou te buscar aqui agora. Isso é ser perfeito. É você estender na sua casa, no seu local de trabalho, buscando a Deus. Agora Isaías está dizendo para mim e para você, que existem pessoas que ainda não perceberam a diferença. Olha quem é Deus. Primeiro Isaías diz que Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Se você esperar em Deus, se você confiar em Deus, se você depositar o seu futuro, a sua expectativa em Deus, Deus vai trabalhar por você, vai mexer os pauzinhos por você. Ele vai fazer o que for necessário, mover céus e terra, como diz a expressão, só para te abençoar, porque você espera nele, porque você confia nele. No versículo 5, que é o que eu quero dar mais atenção aqui, diz assim, vou ler de novo: saíste, versículo 5, saíste ao encontro daquele que se alegrava e praticava a justiça. Se você não se alegra em praticar a justiça, Deus não vai ao teu encontro. Se você não se alegra em perdoar a quem te ofendeu, pastor, nem pintado de ouro, Deus não vai ao teu encontro. Se você não se alegra, preste atenção no recado, se você não se alegra em praticar a justiça, se você não se alegra em fazer aquilo que a Bíblia manda, quando faz com a cara fechada, emburrada, estou fazendo porque me mandaram. Não, você tem que ter prazer nisso. Salmo 100 diz assim: servi ao Senhor com alegria. Você tem que servir a Deus com alegria. Você tem que orar com alegria. Quando sentir de jejuar, jejue com alegria. Quando sentir de fazer uma oferta, faça com alegria. Quando sentir de evangelizar, faça com alegria. Quando sentir de fazer qualquer coisa para Deus, nunca faça as coisas para Deus emburrado. Nunca faça as coisas para Deus como se você fosse obrigado. Porque apesar de tudo, você é livre. Você tem liberdade. Você ora se quiser, você dizima se quiser, você vem à igreja se quiser, você busca a Deus se quiser. O que você não pode reclamar é do resultado depois. Pastor, eu sou obrigado a orar? De jeito nenhum. Da mesma forma que Deus não é obrigado a te ouvir. Você não ora, Deus não vai te ouvir. Pastor, eu sou obrigado a ser fiel a Deus? De jeito nenhum. Mas se você não é fiel a Deus, Deus não vai ser a você. Ponto. Pastor, eu sou obrigado a ser santo? De jeito nenhum. Você pode ser o pior pecador da vida, mas também não é obrigado a entrar no céu, porque só os santos entrarão no céu. Então nós não somos obrigados a nada,
Porém, se nós não fizermos a nossa parte com alegria, Deus não é obrigado a fazer a parte dele. O compromisso de Deus não é com a igreja, nem com o pastor ou com você membro. O compromisso de Deus é com a palavra dele. Se eu não faço o que a palavra diz, ele não vai fazer o que ele prometeu. Se eu não faço o que a Bíblia está escrito, não vai funcionar. Então ele vai sair ao encontro, versículo 5. Saíste ao encontro daquele que se alegrava e praticava a justiça. Pratique a justiça com alegria. Nunca faça nada para Deus mal-humorado, emburrado, resmungando, reclamando, ou sirva com alegria, ou o que você está fazendo é para homem, não é para Deus. Porque para Deus só se serve com alegria, só serve a Ele com alegria. Que mais? Saíste ao encontro daquele que se alegrava e praticava a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Não se esqueça, lembre de Deus. Deus está no teu caminho, naquele negócio, naquela decisão. Temos que lembrar de Deus nos nossos caminhos. O que mais que fala aqui? E eis que te irastes. Quando é que Deus fica irado? Por quê? Pecamos. Eis que tirastes. Quando é que Deus fica irado? De novo, quando pecamos. A palavra pecar significa errar o alvo. Tem gente que traduz pecado como roubar, matar, adulterar, e é verdade, tudo isso é pecado. Mas não é só isso. Pecar é errar o alvo. Você está deixando de buscar a Deus, você está pecando. Ah, pastor, não tenho mais vontade de ir para a igreja. Você está pecando. Ah, mas eu não roubei, eu não matei, mas você está pecando. O que é pecar? Errar o alvo. O nosso alvo é Cristo, o nosso alvo é o céu. Se você deixa de andar com Deus, de buscar a Deus, você peca. E quando pecamos, Deus fica irado. Deus fica irado, pessoal. Os filhos de Israel, durante 7 anos, não puderam se levantar. Tudo que plantavam, os inimigos roubavam. Tudo que começavam, dava errado. E por quê? Por causa do pecado. E qual foi o pecado deles? Eles se esqueceram de Deus. Qual foi o pecado deles? Já não queriam ouvir a voz de Deus. Qual foi o pecado deles? Já não queriam fazer a vontade de Deus. Quando eles pecaram, Deus ficou irado. E o que mais diz aqui? Versículo 5 ainda. Eis que tiraste porque pecamos. Na última frase. Neles, naqueles que pecam, naqueles que estão fazendo a coisa errada, neles há eternidade para que sejamos salvos? Não há, pessoal. Se você está na prática do pecado, não ouve mais a Deus, não há salvação. Deus não vai te livrar no dia da morte. Deus não vai te guardar do perigo. Deus não vai te proteger do mal. Deus não vai poder te guardar. Quem te guarda é Deus. Versículo 4, mas Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Se você não espera de Deus, se você não anda, não se envolve com Ele, Deus não vai te guardar, Deus não vai te defender, Deus não vai te proteger. Então o segredo é, espere em Deus. O segredo é, não peque, senão Deus fica irado. Não ande fazendo besteira não, volte-se para Deus, ande com Deus e seja perfeito. Versículos 6 e 7 que eu já li, só para estender, diz, mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Por que tem gente que não perdoa? Porque diz, fulano não merece. Fulano não merece, pastor, nem pintado de ouro. Isaías está dizendo que a nossa justiça é um trapo de sujeira, não serve para nada. A justiça é de Deus, gente. A justiça não é do homem. Alguém fez alguma maldade para você? Não queira fazer justiça não, coloque diante de Deus. Não tome de Deus aquilo que pertence a Ele. A Bíblia diz que minha é a vingança, diz Deus. Não é errado clamar por justiça. Se é seu direito, você entrar em justiça, em juízo pelo seu direito, é seu direito. Tem nada de errado. Mas tem gente que quer se vingar. Tem gente que não vai ficar feliz até ver a pessoa debaixo de uma ponte pedindo comida. Tem gente que não vai ficar feliz até ver o outro humilhado, até ver a outra se arrastando. Deus está dizendo que a nossa justiça é um trapo de imundícia, ou seja, não é nada, não presta para nada, não nos ajuda em nada, não cobre nada, não se aquece nada, não presta para nada. Versículo 6 ainda, mas todos nós somos como um imundo,
todas as nossas justiças como trapo da imundícia, e todos nós caímos como folha, somos nada, o vento, e as nossas culpas como um vento que se arrebenta. E para encerrar, e já ninguém há que invoque o teu nome. Olha o pecado. O que é pecar? Errar o alvo. Já não se invocava mais a Deus. O que é invocar? É trazer Deus para perto, é trazer Deus para junto. Já não se invocava, já não se clamava, já não se buscava. Eles não faziam mais isso. Disse Deus: não há mais quem invoque o teu nome. E o que mais? Que desperte e te detenha. Na Bíblia, no Novo Testamento, a mulher hemorrágica, ela toca em Jesus e Jesus parou. Mas todo mundo tocava, mas ela dizia: se eu tocar eu vou ficar curado. Nós precisamos aprender a deter, parar, Deus, parar. Deus, olha para mim, olha para nós. Jesus ia passando, Bartimeu cego gritou: Jesus! E Jesus não parava. Mas quando ele clamou a segunda vez, vencendo a multidão que dizia para ele: cala-te, Deus não vai te ouvir, ele clamava. Jesus parou e disse: o que você quer que eu te faça? Ele disse: eu quero enxergar, seja curado. Isaías está dizendo: não há mais quem o invoque, não há mais quem o detenha, não há mais aquela pessoa que o pare. Nós temos que pará-lo, meu irmão. E como é que Deus vai parar para nos ouvir? Como é que Deus vai parar para nos socorrer? Como é que Deus vai parar para nos atender? Se estamos no pecado, se estamos fazendo o que é mal, se não estamos ouvindo a voz dele, se não estamos fazendo aquilo que ele manda. Termina o versículo 7. E já ninguém há que invoque o teu nome, que desperte e te detenha, porque esconde de nós o teu rosto e nos faz derreter. E ele responde: por causa das nossas iniquidades. Vamos lá, igreja, isso aqui vocês já sabem. O que é iniquidade? É saber o certo e fazer o errado. É quando eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não faço. Iniquidade é desrespeitar a palavra de Deus. Eu sei o que fazer, mas eu não faço. Sei que tem que perdoar, mas não perdoo. Sei que tem que ser fiel, mas não sou fiel. Sei que eu tenho que buscar Deus, mas não busco. É iniquidade. Por causa da iniquidade, Deus não se detém, Deus não para te ouvir, para te atender. Por causa da iniquidade, esse foi o erro deles. Olha o exemplo de Abraão. Vamos voltar a Gênesis 17. Deus tinha uma aliança com ele. Gênesis 17. Você deixou a página marcada aí? Deixa eu concluir. Se não me trouxer um relógio, eu vou virar outro culto junto. Traz um relógio para mim, alguém. Gênesis 17. Senão eu vou emendar no culto das 9. Vou continuar pregando aqui. Gênesis 17. Olha o que diz, eu já li, eu vou repetir. Gênesis 17, versículo 1. Diz: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Abraão, vou repetir, já era de Deus, já era pai da fé, já era um vencedor na fé dele, já era tudo isso. Só que faltava duas coisas: andar na presença de Deus com perfeição e ser perfeito. De repente Deus chega para ele e faz uma aliança. Na aliança que Deus fez, Deus começou a dizer algumas coisas. Deus disse para Abraão agora tudo que ele faria. Abraão, quanto a mim, eu vou fazer isso. Olha o versículo 2. Diz assim, 17:2. E porém o meu concerto é aliança, é pacto, compromisso, entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Aí Deus faz uma lista de promessas. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou com Deus, com ele, dizendo: quanto a mim, eis o meu concerto contigo, e serás pai de multidões de nações, e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de multidões de nações te tenho posto, e te farei multiplicar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti, e estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, entre a tua semente depois de ti, em suas gerações por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. Versículo 8: e te darei a ti, a tua semente depois de ti, a terra da tua peregrinação, toda a terra de Canaã em perpétua possessão,
Abraão e ser-lhe-ei o seu Deus. Disse mais a Abraão, o que ele falou agora? Tu, porém, basta para nós. O que eu quero lhe mostrar, duas coisas: ele tinha que andar na presença de Deus e tinha que ser perfeito. Aí Deus faz uma aliança. O que é aliança? Deus chega para Abraão e disse: quanto a mim, Deus faz uma lista de coisas. Não dá tempo de eu ler agora, já li, mas você pode ler depois. Eu vou fazer isso. Só que agora Deus chega para Abraão e disse assim: mas quanto a tu? Você está entendendo o que é uma aliança? É um compromisso de duas pessoas. Não adianta você esperar que Deus faça tudo para você se você não ouve a voz dele. Não adianta você esperar que Deus te honre, te prospere, salve a tua família, cure quem está doente, abra a porta do emprego, se você não faz a tua parte. Deus chega para Abraão e faz um monte de promessa. Mas agora, eu vou terminar, que agora me trouxeram o relógio, eu vi que eu já estou atrasado. O tempo passou rápido aqui. Mas agora Deus olha para ele e diz: olha, mas quanto a você, não é só a parte de Deus. Não é só venha a mim o teu reino. Também tem outra parte: e seja feita a tua vontade. Na oração do Pai Nosso: venha a mim o teu reino. Ok, o reino de Deus tem que vir. A cura, a prosperidade, a salvação e tudo mais. Mas e a vontade de Deus você tem feito? Você tem praticado? Se não faz a vontade de Deus, se não pratica aquilo que Deus diz, logo o que está escrito pode não se cumprir na sua vida. Vamos fazer a vontade de Deus e Deus vai se cumprir. Qual foi a lição de hoje? Juízes 6, 10. Eu já terminei, já até fechei a Bíblia. Só coloque na tela aí para a gente ler juntos. Juízes 6, 10. Eles não deram ouvido à voz de Deus. Se você ouvir a voz de Deus, diz assim: e vos disse, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Ponto e vírgula. Mas não destes ouvido à minha voz. 7 anos de pobreza, de fome, de miséria, de sofrimento, porque não ouvir a voz de Deus. Quanto tempo mais vai demorar a luta na sua vida, porque você não está ouvindo a voz de Deus? Acabe hoje, meu irmão. Decida hoje: Deus, a partir de hoje eu vou ouvir a tua voz. E se você ouvir a voz de Deus, faz um concerto com ele hoje. Abraão fez um concerto, Deus fez um concerto. Concerto é aliança, é pacto, é compromisso. Ele fez um concerto. Deus disse: quanto a mim é isso, mas quanto a você é aquilo. Assim é conosco. Anda na presença de Deus. Deus vai cumprir as promessas, cada uma delas, que ele tem a nosso respeito. Amém? Vamos aplaudir a Jesus, que é digno de aplauso. Deus é bom. Sentados mesmos. Pai, obrigado pela palavra, pela fé e pelo entendimento. Estamos nos aprofundando em aprender. E Deus, e quantas coisas ainda precisamos aprender. Precisamos aprender, ó Deus, a te ouvir, a te obedecer. Abraão, ó Deus, apesar de todo o currículo exemplar, ele precisava ainda andar na presença de Deus com perfeição. Deus, às vezes, ó Pai, estamos andando contigo, mas não somos perfeitos, Deus, porque somos de Deus dentro da igreja, mas fora da igreja estamos fazendo o que não devíamos, estamos agindo de forma errada. Pai, perdoe os nossos erros, perdoe a nossa maldade, tudo que temos praticado, consciente ou inconscientemente. Perdoa-nos, livra-nos, purifica-nos, ajuda-nos em o nome do Senhor Jesus Cristo. E você diga obrigado, Jesus, seja comigo, em o nome de Jesus, e amém. E aplaudam a Jesus. Jesus é lindo, glória a Deus. Pessoal que está pela TV, que Deus abençoe vocês. Até o próximo culto, fiquem com Deus, amém. Olha.